pelo Bragantino, um time corajoso, um time que gosta de jogar. Pegou o Flamengo bastante desfalcado hoje, né? 8 desfalques no total, ainda o Renato poupou o Felipe Luiz, né? Que ficou só no banco de reservas. Mas foi um jogo em que, se tivesse que apontar um vencedor, né, por pontos, Roger, se fosse uma luta de boxe, eu apontaria para o Bragantino. Acho que o Bragantino teve um pouco mais de... criou oportunidades mais reais do que o Flamengo. Você discorda ou concorda? Discordo. Acho que foi um bom jogo, foi bastante equilibrado, mas acho que nos pontos o Flamengo poderia ter levado a melhor. Acho que teve mais volume. O Bragantino é um belíssimo time, está aí entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, mas também é um time que corre os seus riscos. Tem um treinador moderno, como esse aí, ó, a bola roubada pelo Vitinho, um movimento muito fácil e simples do Pedro, né, que nem é um jogador de fazer isso. Você vê que ele já está inteiro na jogada e ele acha que tem que dar uma travada e continua, mesmo assim ninguém chega para fazer o abafo e ele faz o gol. Mas foi bastante equilibrado, o Diniz. Eu discordo, mas com reticências, podendo concordar também, entendeu? Então acho que... E para mim o mais prejudicado na tabela, sem dúvida nenhuma, é o Flamengo. O Flamengo tem todas as razões para criticar a CBF, para não concordar com a mudança de planejamento no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, sim, está altamente prejudicado, porque perde um número maior de jogadores, perde seus principais jogadores de criação, e aí ele, sim, baixa demais, principalmente no setor ofensivo, quando joga sem os 3 jogadores de frente, né? Nesse quarteto mágico do Flamengo, ele perde 3 jogadores, e aí fica bastante difícil. Os outros que entram são bons jogadores. Para mim o Pedro está nesse nível, mas os outros não chegam nem perto. Os outros 2 não chegam nem perto do que podem entregar a Arrascaeta e Everton Ribeiro. É que, para mim, pelo menos, né, que Everton Ribeiro e Arrascaeta são muito acima do nível normal do futebol brasileiro. Mas os substitutos jogariam em 90% dos times do campeonato, não? O que mais pega é a característica. Você não tem outro jogador com as características deles. Sim, de aproximação. São muito diferentes, né? O Everton Ribeiro vindo do lado para dentro, o Arrascaeta agora jogando mais centralizado, mas o volume que eles geram e com essa aproximação, né? O Vitinho é um cara mais de arranque, fez um bom jogo hoje. Bom jogo dentro do que é a característica dele. Acho que fica muito ausente em vários momentos. Mas no primeiro tempo, por exemplo, ele dá um passe para o Mateuzinho, que o Mateuzinho cruza para o Pedro fura. Sim, e depois ele faz a jogada roubada, inclusive. Então, assim, é um cara capaz de produzir. O que eu acho... É óbvio que eles não vão entregar o que os titulares entregam, né? E o Pedro, que é excepcional, não entrega característica, por mais que entregue qualidade. Mas, ainda assim, a gente está falando de uma equipe que tem, nesses caras que entram, mais qualidade do que praticamente todos os outros times do campeonato. E é aí que eu acho que você, como equipe, tem que apresentar mais. Por mais que o Flamengo passe por essa mudança de característica. Não acho que tenha feito um jogo ruim hoje. O Bragantino é uma boa equipe. O Flamengo ficou até mais com a bola, tirou a velocidade do jogo com essa posse, né? Tentou minimamente conter o que são boas características do time adversário. E acho que conseguiu fazer isso bem. Sofreu um pouco no lado do René, não só pelo 1 contra 1, é muito difícil marcar o Arthur, mas porque o Aderlan passava muito fácil por ali também. E o Bragantino trabalhou bem no setor para construir. Tem se afirmado em jogos contra equipes grandes e que, em tese, seriam favoritas, né, no futebol brasileiro, mas não é mais esse o caso. Consegue rivalizar, consegue confrontar. Acho que para o que era a rodada, para o que é o momento de jogos contra Bragantino e Fortaleza, e o Fortaleza já venceu o Fluminense hoje no Rio de Janeiro, é muito pesado você ter os desfalques. Principalmente porque o seu jogo é baseado nessas individualidades. Eu discordo do Roger na origem. É tipo o ovo ou a galinha. Entendeu? É óbvio que se o Hulk tá mal num dia, se o Gabigol tá mal num dia, o entorno vai sentir. Mas o jogo também é baseado nas individualidades. O jogo não é eu tenho um coletivo forte e potencializo esses caras. Esses caras resolvem os meus problemas o tempo todo. Claro que isso está alinhado com o que é a realidade do futebol brasileiro. É mais prático. Mas é mais simples fazer isso. Potencializa a individualidade, né, Rafa? E não ao contrário. Sim. A individualidade potencializa o coletivo. Mas a individualidade resolve os problemas. O coletivo está abaixo. Eu acho que são times que não conseguem resolver os problemas partindo puramente do que é a organização deles.
Tanto que o Flamengo perde... não é, cara, o Flamengo hoje é um time que é difícil até indicar uma identidade, assim. Qual a identidade desse time? O que o Flamengo faz muito bem feito, né? O Flamengo já está mudando um pouco para ser uma equipe que transita, faz transições melhores do que constrói com o adversário protegido, posicionado para se defender, né? Ou ele acelera, como no terceiro gol no Maracanã, o do Andréas contra o Atlético Paranaense, ou ele troca passes para atrair e fugir pela qualidade que tem e acelerar nas costas. Mas com o adversário posicionado... Mas contra o Atlético Paranaense jogou 35 minutos dentro do campo do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense estava desfigurado, né? Você pode tomar iniciativa, mas não estou dizendo que é bem feito. Você falou aí. Então, mas é isso. Eu acho que são soluções encontradas pela qualidade dos caras. Você tem superioridade socioafetiva, você tem superioridade técnica, tem superioridade nos jogadores, individualmente falando, para resolver os problemas. E acho que você tem menos repertório tático, menos repertório... Não é que não tenha, é claro que tem. Toda escolha sua é tática dentro de um confronto de 11 contra 11 num campo de futebol. Mas eu acho aquém do que é o poderio, do que é a capacidade de investimento. Fala, Roger. Você acha que dar essa liberdade para que o quarteto funcione, para que o Andréas saia de trás estilingado e seja esse quinto homem para também fazer gol, finalizar, botar a bola na trave, o Renato não dá uma estrutura tática, pelo menos para isso ser potencializado, para que todos esses 5 jogadores entreguem o máximo de técnica, de criatividade, de repertório? Eu acho que o Flamengo ele aceita a trocação, considerando que na trocação ele vai levar vantagem ele sabe que porque ele tem jogadores melhores. É isso. Mas, ô Rafa, com todo respeito, se botar eu contra você, tá? No futebol. E eu vou jogar fechando a casinha. E eu vou ficar me segurando também, olha, eu não posso ir... Se eu for 5 vezes, eu vou dar a chance dele vir 2 vezes também. Então eu vou só 2 no mais estratégico possível. Vai ser uma luta feia eu podendo te atropelar. E vice-versa. Depende. Vice-versa, se for lá pra gente falar de algum outro assunto aí da tática que você gosta de falar, ou do jornalismo que você tem mais conhecimento, eu também vou tentar me fechar aqui para não ser atropelado por você. Entendeu? Então, o Flamengo é aquilo que eu tô te falando, que eu te falei, ele assume o risco, ele joga com o risco controlado, né? Contra o Barcelona. Então, é que eu acho que ele não controla esse risco. Hoje até ele tentou controlar. Tinha um time diferente, com o Thiago Maia em campo, o Andrés como terceiro, mas normalmente eu acho que ele não controla esse risco. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Renato Gaúcho. Oi? Pode ir lá. Não, Depois a gente segue. por quê? Principalmente nesse confronto de Barcelona e de Guayaquil. Por que você acha que ele não controla esse risco? Porque ele dá chances demais a um adversário que tem menos a entregar do que ele próprio. Se não é o Diego Alves, nesse confronto específico, talvez o resultado fosse outro, entendeu? É só o Flamengo decidiu o confronto na semifinal facilmente em termos numéricos pela qualidade que ele tem para definir. É pouco, entendeu? Mas o teto é muito baixo. Aí é que eu te falo. Você acha que o Flamengo não corre, principalmente em jogos assim, que ele já tinha o resultado ao seu favor, que ele sabia que fazia gol fora de casa dava uma vantagem ainda maior para ele? Você acha que o Renato olha e fala assim, olha, o Barcelona de Guayaquil, qual é o poder ofensivo dele? Quem é o cara que vai chegar na cara do gol toda hora, ou que vai criar uma possibilidade e vai ter a tranquilidade, a frieza, a qualidade de passar pelo Diego Alves? Então isso é um risco calculado. Eu vou dar oportunidade a ele para eu ter mais espaços e eu construir minha jogada com a qualidade do meu setor ofensivo. E aí eu tenho jogador frio o suficiente, qualificado o suficiente, tecnicamente, para poder chegar na cara do gol e me dar 2, 3 gols. Você entende? Logicamente, eu não estou falando que o Flamengo é perfeito, tá? Sim. O Flamengo tem suas mazelas e pode ajustar, sim, o seu sistema, principalmente defensivo. Tá um pouco mais fechado aqui, um pouco mais fechado ali. Aí a gente não tem tempo para terminar discussões. Mas eu acho que são riscos calculados. Mas vamos fazer o seguinte... nós vamos botar vocês no campo neutro, num ringue, né? Vamos dar luvas a vocês e aí vocês decidem nesse outro esporte. Você acha que não está no pacote o grande goleiro que ele tem? Não, sem dúvida. Eu acho que as duas... eu acho que eu entendo os dois lados da conversa aqui.
mas a gente precisa fazer um programa só sobre isso, porque o Troca hoje com 8 jogos na rodada, nós não vamos ter tempo de fazer essa discussão mais profunda. Infelizmente, eu adoro o papo, adoro essa discussão. Gostaria de entrar no meio, mas nem vou, porque senão vamos perder tempo aqui com as outras coisas aqui. A gente tem que falar... Primeiro ouvir o Renato Gaúcho, vocês estavam falando dele aqui. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. É lógico que a gente tem um grupo bom, justamente nós montamos esse grupo para disputarmos as 3 competições. O que a gente peca bastante nesses jogos é a falta de entrosamento. Então vejo muita gente falando, comentando que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: prejudicados no quê? Em relação ao Flamengo. Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem 4 jogadores convocados. Então não vem me falar que Internacional, Atlético, Palmeiras também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. O Flamengo está sofrendo por falta de 4 jogadores. Então, eu não estou aqui para ir contra uma CBF, para ir a favor do Flamengo, até porque a favor do Flamengo eu vou sempre. Agora, as datas FIFA. Tinha sido combinado. Então tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo, por ter 4 jogadores na seleção. Então da próxima vez convoca apenas um jogador. Aí fica igual para todo mundo. O negócio é reclamar na hora certa. Tem que reclamar agora? Tem razão o Renato de reclamar? Tem. Mas é o clube que tem que reclamar na hora que vai fazer o calendário para o ano que vem. Os clubes estão se sentindo prejudicados? O Renato, para mim, erra quando ele diz o Flamengo é o único prejudicado, porque os outros têm um convocado. Não é verdade. O Flamengo tem 4, o Palmeiras e o Atlético têm 3 convocados cada um. Os 3 times que estão disputando o título, o Inter também tem 3, mas não está disputando o título. Dos 3 que estão disputando o título, o Flamengo tem 4 convocados, o Palmeiras 3 e o Atlético 3. Essa reclamação tem que vir do presidente do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético na hora da confecção do calendário para o ano que vem. Exatamente. Eles concordaram com o calendário lá atrás. Todo mundo participou lá, né? Ou então quando foram comunicados que o calendário seria assim e que durante as datas FIFA nós teríamos a continuidade do Campeonato Brasileiro, eles tinham que ter se reunido lá atrás e falar assim, ó, se continuar o Brasileiro na data FIFA, o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo não entram em campo. E não agora durante o campeonato, quando convém você reclamar. Tá certo, Renato? Tá na dele? Tá na dele. Parte do jogo reclamar? Parte do jogo. Joga pra torcida? Joga pra torcida. O Flamengo é prejudicado? É. Mas o Palmeiras o Atlético o Internacional também. Tem que reclamar na hora certa e na hora de fazer o calendário do ano que vem, não aprove se você não gostou do calendário. Já foi. Diga, Roger. Não, concordo com você que é exatamente isso. Muitos treinadores reclamam de situações que seriam de aspecto mais amplo e principalmente por aceitar jogar. Mas nessa data FIFA, eu acho que eles têm o direito, né? Porque havia uma combinação de que o jogador... Mas essa combinação, né, Roger, só para pontuar, ela veio agora na entrevista do Juninho na última convocação, quando ele disse que o campeonato seria paralisado nessa data FIFA de agora. Só que depois os atletas reclamaram, né? Porque o campeonato teria de ser estendido até o final de dezembro. Isso já e os atletas... a temporada do ano que vem. Exatamente. Os atletas reclamaram, pediram o fim do campeonato até 15 de dezembro, no máximo como era combinado, e aí a CBF ficou sem ter o que fazer e teve que ter jogo durante a data FIFA, né? Não, sim, mas o que eu estou falando que nesse caso específico ele tem o direito dessa reclamação. Sim. Ele não pode falar que é só o Flamengo que está prejudicado. O Atlético, Inter e Palmeiras também perdem uma quantidade de jogadores que interfere diretamente. O Flamengo perde mais, pode perder um pouquinho mais pela qualidade, pela interferência no jogo. Acho que o Palmeiras tem mais peças para reposição. O Atlético, você também encontra outras peças de reposição do mesmo nível. Porém, nesse caso, eu concordo com o Renato. Acho que a reclamação é pertinente. Mas também estou com você, o Diniz. Isso aí tem que ser resolvido antes, né? Não adianta, no meio do campeonato, começar
a criar. É que nem o treinador, quando é contratado para um time, aí ele tem 3 meses, aí ele começa a falar, eu não tenho tempo, perdi jogador, Cara, ele sabia que todo treinador sabe que quando assume um time de Série A do Campeonato Brasileiro, não tem tempo para trabalhar, para ajustar time. Aí 3 meses o time não anda e ele vai botar a culpa no tempo? Pois é, coisas do futebol brasileiro. Precisa acertar para o ano que vem, para não ter esse problema em 2022. Então, é difícil. Os caras concordam. Ano que vem vai começar a encavalar a temporada e tem Copa do Mundo. Tem que parar a temporada no final de outubro. É isso. Ou seja, vão reclamar de novo, né? Agora, quando se conversa com as federações, em vez de conversar com as federações, diminuir os estaduais, diminuir as datas das competições, né, regionais, aí é mais difícil, né? Bom, vamos falar de Grêmio e Cuiabá. O Grêmio empatou em casa, né, continua